Carisma sem caráter. O maior perigo da liderança moderna. Talvez tu admiravas alguém e seguias algum líder famoso, mas depois de conheceres um pouco melhor sobre a sua vida privada ou até o conheceres pessoalmente, ficaste desiludido. É exatamente sobre isto que nós vamos falar nos próximos minutos, por isso acompanha este episódio. Olá, sou o Elias Prudêncio, muito bem-vindos ao nosso podcast, onde nós falamos sobre temas relacionados com a fé cristã, a igreja, também sobre liderança e também política. Todos estes temas à mesma mesa, onde nós procuramos extrair princípios para trazer alguma análise sobre alguns temas atuais e também trazer conteúdo que vão fortalecer quer a tua fé cristã, o teu ativismo político na vida social e também a nível de exercício de algum cargo de liderança. E hoje é sobre liderança que eu queria falar. Talvez tu és líder ou queres ser líder numa comunidade de uma igreja, numa empresa, numa associação, num partido político, em qualquer organização pública ou privada. Independentemente disso, eu hoje gostava de trazer aqui alguns princípios sobre uma liderança que precisa de ter caráter para ser duradoura. E fazer aqui uma dicotomia sobre um problema que nós hoje temos instalado na nossa sociedade. E aqui não é só Portugal, aqui é todo o globo. É o exercício de uma liderança muitas vezes desprovida de caráter. E isso sendo um problema dos atuais líderes. Então, vamos lá. Talvez tu já foste uma coisa muito simples, a uma entrevista de trabalho, onde te prometeram certas condições, certas regalias, e quando começaste o teu trabalho, afinal aquilo que te disseram não era bem assim. E as pessoas fizeram de uma forma deliberada. Ou talvez tu admiravas uma grande figura pública em que tinha muitos seguidores, onde tinha um carisma absolutamente incrível, e depois tiveste o privilégio de a poder conhecer pessoalmente e após a conhecer ficaste desiludido. Ou até tu tinhas uma grande expectativa de ter uma amizade ou de ter uma certa proximidade com determinada pessoa, fechar um negócio, trabalhar em conjunto com uma determinada pessoa e após teres tido o contacto direto com essa pessoa, teres conhecido os bastidores, tu ficaste desiludido. É exatamente isto que eu quero trazer hoje. Porque muitas vezes, ou a maioria delas, a nossa desilusão com determinadas pessoas que outrora nós tínhamos uma certa admiração, tem que ver com um carisma desprovido de caráter. Uma liderança desprovida de caráter. Podemos facilmente concluir que a nossa geração é uma geração, desde sempre, das mais bem preparadas para exercer o que quer que seja. Nós temos os maiores skills que qualquer geração anterior pôde ter. Nós temos talento, nós temos acessibilidade a certas ferramentas que nos impulsionam e exponenciam as nossas capacidades. Portanto, não é por falta de recursos ou de quaisquer outras skills que nós não conseguimos ter uma liderança efetiva. Ou duradoura, melhor dizendo. Porque a liderança duradoura, e eu acredito que aqueles que são líderes ou aqueles que querem ser líderes, esse é o maior, ou pelo menos deveria ser, o maior objetivo na tua liderança. Não é que ela seja absolutamente apoteótica o seu crescimento, mas sim que ela seja duradoura. Ela tenha uma certa estabilidade e se prolongue no tempo, podendo ter oscilações, mas que ela seja prolongada. Agora, isso só é possível com caráter, porque quando tu e eu alicerçamos a nossa liderança apenas no nosso carisma, nós é como se estivéssemos, e usando aqui uma analogia de um homem, é como se nós corrêssemos com uma única perna. Mais cedo ou mais tarde haverá um desequilíbrio e deitará por terra toda a corrida percorrida até ali. É por isso que nós vemos muitas vezes estrelas, seja em vários quadrantes da sociedade, a terem uma ascensão absolutamente incrível, que do nada, do completo anonimato, elas passam para a ribalta e também com a mesma velocidade, ou às vezes, se não muitas vezes, elas descem com uma velocidade ainda maior e desaparecem do espaço mediático. Porquê? Porque toda a sua liderança, todo o seu talento estava única e exclusivamente alicerçado no seu carisma. Mas depois, quando chega à parte de relação interpessoal, de verdade de palavra, de compromisso, de lealdade, de demonstração de confiança, quando isso é vazio, então o carisma não consegue sustentar. Então nunca te esqueças, se não te lembrares mais nada deste vídeo, fica com isto. O carisma, ele põe-te dentro de uma sala. Agora, o caráter, ele sustenta-te dentro dessa sala. O carisma, sem qualquer base de caráter, ele gera apenas seguidores. Ele não gera discípulos. Ele não gera pessoas que querem
seguir aquilo que tu dizes. Agora, porquê é que eu estou a falar desde o início tanto de caráter e da importância e da necessidade de qualquer líder, antes de tudo, antes do carisma, antes do conhecimento técnico, antes das relações interpessoais, precisa de ter caráter? Porque o caráter, como eu já disse aqui várias vezes, é a base, é o sustento de qualquer liderança saudável. E o caráter, como é que ele se revela? Ele revela-se no oculto, quando ninguém vê, nas tuas tomadas de posição, quando mais ninguém te está a aplaudir, quando tu tens um poder ilimitado. Seguramente tu já conheceste ou já ouviste falar de pessoas que antes de chegar ao poder eram umas pessoas, tinham um determinado comportamento. Após chegarem ao poder, mudou completamente. Até utilizamos aquela expressão, o poder subiu-lhe à cabeça. Isso veio exatamente disto. Uma pessoa que, no fundo, o poder exponenciou ou revelou a ausência de caráter que havia. Outra forma, ou um outro contexto onde o caráter ele é evidenciado, é no momento de pressão. Quando nós estamos em momentos de pressão, aí se vê quem são as pessoas que têm ou não têm caráter. Quando tu és pressionado por circunstâncias, por outras pessoas, quando tu precisas de preservar a tua identidade, quando tu precisas de preservar a tua imagem, aí sim nós vemos quem tem e quem não tem caráter. Portanto, se tu conheces ou até se tu tens lidado com este tipo de problemas, se em momentos de pressão tu tendes a ceder, então deixa-me dizer-te uma coisa: a tua liderança é frágil e está fadada ao fracasso, porque o caráter precisa ainda de ser trabalhado dentro de ti. Há uma frase que eu gosto muito que diz: um líder, ele precisa de ser maior por dentro do que por fora. O que é que isto quer dizer? O meu caráter, o meu homem interior, aquilo que são os meus princípios e valores, aquilo que é inegociável para mim, aquilo que de facto me faz trabalhar, que me faz levantar, que me faz seguir os meus ideais, tem que ser maior do que a influência que eu alcancei. Quando é o contrário, quando a influência que eu alcancei ela é superior àquilo que está cá dentro, então eu estou condenado a mais cedo ou mais tarde ceder em momentos de pressão, ceder em momentos de poder, ceder em momentos de preservação da minha imagem. E por isso é que muitas vezes políticos, empresários, líderes religiosos, líderes na sociedade civil, eles tendem a ceder ou vêm à tona certos escândalos. Porquê? Porque por dentro a coisa não estava devidamente sólida. E aquilo que eles exteriorizavam era superior àquilo que estava cá dentro. Termino com isto. O carisma pode levar-te ao topo. Agora, é o caráter que te sustenta numa longevidade na tua liderança. Por hoje é tudo. Espero que assistas aos próximos episódios e se tu ainda não segues os nossos canais, como eu já disse, subscreve, vê os episódios que estão para trás porque eu acredito que tu vais gostar e se podes comentar e até enviar a amigos que faça sentido. Espero ver-te no próximo episódio. Até à próxima.